Prezados amigos, estamos iniciando mais um evento da Amicus, Encontros de Cultura. Os trabalhos serão conduzidos pelo nosso presidente, engenheiro Flávio Ferreira Presser. Está com a palavra, Presser. Bom, boa noite a todos. Desde já agradeço a companhia de vocês, a participação, enfim, desse nosso encontro, né, que a Amicus promove quase todas as semanas, agora de uma forma virtual, antes encontros eram pessoais, mas, enfim, não preciso explicar a razão, porque hoje esses nossos encontros se dão desta forma, né? Mas, enfim, somos um grupo de amigos, como o próprio nome diz, e que buscamos nos reunir, primeiro, para preservar a amizade, né, que é a coisa que é mais importante, né? Segundo, para mostrar resiliência em relação à pandemia, não vai ser ela que vai nos afastar, né? E terceiro, porque realmente podemos agora, já depois de uma certa idade, né, buscar novos aprendizados, novas culturas, enfim, ter novos conhecimentos que sempre são importantes, nos auxiliam a tomar boas decisões. E semanalmente nós buscamos sempre ter um palestrante, né? Na realidade, é uma conversa, né? Ela não se propõe, entendeu, a ser uma coisa formal, é uma coisa super informal. E hoje nós contamos aqui com a presença do escritor Alcir Cheuich, né, que vai falar sobre a sua obra literária e também sobre as oficinas que ele promove de contos, romances, poesias, declamação, que já ouvi uma vez. É a declamação. Enfim, eu estava presente uma vez que tu participasses lá durante a Semana Farroupilha no acampamento, né? Era a Rede Pampa que estava promovendo. Exatamente, enfim. E o título dessa nossa conversa será A Arte de Escrever, né? E desde já agradecemos a Ana Helena Rilho, que é a agente literária do Alcir, né, pela colaboração que prestou, possibilitando a participação dele aqui no nosso encontro de hoje. Eu vou fazer uma apresentação muito sucinta do Alcir Cheuich, até porque, se eu fosse completar todo o currículo dele, talvez pela idade, uma hora inteira. Passe a hora inteira, né? Mas, enfim, o Alcir é escritor, com obras que são traduzidas no espanhol, no alemão, no francês, também no inglês, não sei se em outros idiomas, mas esse com certeza, né? Autor principalmente de romances históricos, nós estávamos falando exatamente sobre isso, né? Romances históricos, né? Que exigem, obviamente, uma pesquisa muito intensa, né? Mas também escreveu outros tipos de romance, contos, crônicas, literatura infanto-juvenil. Eu vi que tem uns até quadrinhadas, não sei se o nome correto é esse, né? Mas, quadrinizado. Quadrinizadas, isso. E até uma peça teatral, né, chamada O Pecado Original. Recebeu muitas distinções de sua atividade literária, como as medalhas Simões Lopes Neto, né? Aí sim, exige um tradutor, né, para poder ler Simões Lopes Neto. Por isso que o Alcir se dedicou também a escrever a história dele, né? O Mérito Santos Dumont, pela biografia que fez ele, há pouco estava nos relatando, né, do pai da aviação, a medalha Oswaldo Aranha, amigo da Marinha, por esta questão do Almirante Negro, né? E também para o João Cândido, né, que também é a biografia que tu também escrevesses, né? O Almirante Negro, é isso? O Velho Marinheiro, que é esse livro sobre o Almirante Tamandaré, e também recebeu a Comenda da Charrua e os prêmios literários açorianos, a Ilha de Laetano, da RBS também recebeu uma premiação,
Nos Céus de Paris, acho que foi a obra que eu verifiquei que foi a que promoveu essa premiação tua, o Troféu Guri, isso entre outros tantos, né, prêmios e reconhecimentos que o nosso amigo Alci Cheuiche recebeu. Em 2006 foi patrono da Feira do Livro de Porto Alegre. Em 2011 ele foi patrono dos festejos Farroupilhas, né, e é tradutor e orientador de oficinas, né, de criação literária, coisa que ele faz desde 2002. Né. Pertence atualmente à Academia Rio-Grandense de Letras e à Academia Brasileira de Medicina Veterinária, entendeu? Que é a profissão do nosso escritor convidado, né? E onde ele foi editor, ou é ainda editor, de uma revista científica chamada A Hora Veterinária. E uma coisa que eu descobri é que o Alci Cheuiche vai fazer aniversário no dia 21, 21 agora de julho. Então, desde já, vai aqui nossos parabéns adiantados. Tá bom, muito obrigado. Que seja muito feliz, né, e continue tendo sucesso e promovendo a cultura como bem fazes. Ok? Bem, obrigado. Tá bem. Então, 2 avisos, né? Um, pedir que todos mantenham seus microfones desligados, né? E ao final da conversa com o Alci, se alguém quiser participar, enfim, fazer alguma manifestação, tem aquela opção do mão levantada na barra inferior aqui do Meet Google. Né? Então, Alci, por favor, a palavra está contigo. Bem, eu acredito que já saudei a todos, menos o Mário, é um nome muito querido da nossa família, eu tenho um filho com seu nome, por causa do Mário Quintana e de um primo querido que também é Mário. Bom, muito bem, eu acho que saudei, não sei, os outros já manifestei. Eu me sinto lisonjeado com esse convite e, de fato, porque vejo que vocês são um grupo mesmo de amigos. E isso é muito raro, muito raro. E a gente, quanto mais tempo vive, vê como é difícil manter por muitas razões. Eu não posso deixar de dizer que o ano passado, no primeiro mês da Covid, eu perdi o meu amigo mais antigo, que era engenheiro, teu colega, Flávio, Newton Estivalé Nunes. Lógico, conheci o Newton. Pois é, ele foi um dos primeiros, estava nos 100 primeiros porto-alegrenses que nós perdemos no ano passado. Então, claro, os amigos, para mim, eu tenho muitas definições, até o Vitor Hugo também tem definição sobre amigos, não é? Que considera que a amizade é uma maneira aperfeiçoada de amor, porque não cobra, como geralmente o amor nos cobra. É interessante isso. Então, eu quero dizer a vocês primeiro o seguinte, que eu sou um apaixonado pela literatura. Desde pequeno, começou comigo por Monteiro Lobato. Eu fico furioso quando agora querem inventar que o Monteiro Lobato era racista, porque eu sou apaixonado pela tia Anastácia. Ele nos ensinou a amar a tia Anastácia. Os bolinhos da tia Anastácia, eu fui com eles lá na Grécia Antiga tirar a tia Anastácia das garras do Minotauro. E que racismo é esse? Né? Então, era maneira de dizer as palavras que hoje a gente vai muito mais cuidado. Uma nuvem negra, eu digo para vocês, não digo uma nuvem de chuva, uma nuvem de temporal, para que chamar de nuvem? Nem isso está se usando mais. Mas eu tenho amigos que são negros, por exemplo, como o Cortes, Antônio Carlos Cortes, um escritor, jornalista, advogado maravilhoso aí, e eu, quando apresentei o livro dele, eu botei o Antônio Carlos é negro, gosta de ser negro, não tem menor problema com isso. Agora, não vai estar ofendendo, negrão, não sei o quê, essas coisas. Mas vejam como são as coisas. Então, eu falei Monteiro Lobato e até vou parar, porque, como tu disseste, vai o programa todo. Mas quando ele morreu, eu tinha 7 anos.
e eu chorei como se fosse uma pessoa da família. Tá? E mal eu lia, minhas irmãs que liam para mim e tal. E aí eu peguei a máquina de escrever da minha mãe, meti um papel lá dentro e quis escrever um livro, não sabia nem datilografar. Então, depois disso, eu botei na cabeça que eu ia ser escritor e continuei nisso. Meu pai era médico veterinário do Exército, e naquela época da cavalaria, eu nasci em Pelotas. O meu pai era filho de libanês. Eu gosto muito da minha origem, admiro a minha origem libanesa, mas nós não fomos criados dentro da cultura libanesa porque o meu avô fugiu de casa. Com 15 anos perdeu o pai, depois quando perdeu a mãe, e ele tinha um irmão em Montevidéu, ele resolveu ir embora, porque o irmão mais velho, que tinha o pato poder, ele não se entendia. Então, eu conto essa história num livro, chama-se Jabal Lubinan, As Aventuras de um Mascate Libanês. Eu conto essa história. Então, meu pai, já este meu avô, Julião Cheuís, casou com uma Vargas em Caçapava, família antiga mesmo do Getúlio, e eu assino até esse nome, quer dizer, não uso literariamente por causa do Vargas Llosa. Diz, Vargas Cheuís por causa do Vargas Llosa. Então, resolvi ficar só com o Cheuís, que é meu. Né? Então, então, aí, só para explicar para vocês, o meu pai, então, casou, se formou na escola militar, no Rio de Janeiro, veio para Pelotas e se casou com a minha mãe, que é de uma família também muito antiga, Silva Tavares, uma família de Bagé e Pelotas. Bom, então, também, na Revolução Farroupilha, já quem enfrentou os farroupilhas foi o coronel João da Silva Tavares, que é meu tataravô. E essas coisas todas, o meu pai tinha paixão por história. E aí veio o lado libanês, meio sangue libanês que ele era, que é a facilidade da narrativa. Meu pai era impressionante, ele contava uma história para criança e todo mundo ficava bobo assim. E era preguiçoso para escrever, mas para narrar não tinha melhor. Então eu me criei nesse ambiente, tá? Lendo e ouvindo as histórias da história que meu pai contava. Por exemplo, quando ele contava a Revolução de 30, ele estava lá, ele participou. Então, ele contava detalhes dos bastidores e tudo. Eu acredito que, se eu sou escritor, é muito pelas narrativas dele da infância. Mas eu segui a profissão dele, medicina veterinária. Quando vocês quiserem me interromper, me interrompam, eu não sou muito calado. Viu? Então, mas por que eu estudei medicina veterinária? Era a profissão do meu pai, se formou em direito depois. Ele não exerceu, porque não havia advogado no Exército na época, então ele não quis deixar o Exército e se formou em direito. Ele dizia, eu queria por cultura geral e tal. Então, mas ele era formado em Direito na Universidade, na Faculdade de Direito de Pelotas, ele se formou. E aí, eu tenho um primo que me empurrou, um primo mais velho, que me empurrou lá para dentro de uma sala, me trancou. Tu gosta de declamar, gosta de falar, tem que ser advogado, criminalista e tal. Mas eu gostava do cavalo, da fazenda. Eu queria era isso. Então, quando me formei, eu juro para vocês que eu queria me formar só porque eu tinha que ter um diploma, é claro, e voltar para lá para fazer. Meu pai não era proprietário, meu pai era arrendatário, ele arrendou muito campo e tinha gado e tal, e eu me criei naquilo ali. Disse, não, eu vou voltar para Alegrete e vou cuidar mas vou seguir escrevendo. Escrever sempre foi meu plano. Aí, na faculdade veterinária, que eu amei, tá? Inclusive tive grandes contatos com outras profissões, porque eu fui presidente, naquele tempo era agronomia e veterinária. E ali eu conheci o meu guru, Mozart Pereira Soares. Não sei se algum de vocês o conheceu. Um dos homens mais cultos que já pisou por aqui, por esse. Eu não sei se em muitos lugares até do planeta.
ele era fantástico, ele era veterinário deu aula até na medicina, tudo. Ele era poeta e era romancista e contista e tal. E ele, quando eu publiquei meu primeiro poema, chamado Reza Shukra, eu quero dizer para vocês que eu sou um maluco, eu sei quase todos esses poemas de cor. Quiser, eu sei. Ó. Perdoe, Virgem Maria, por lhe tomar atenção, envolvendo um coração tão puro e tão adorado, nesta miséria que eu trago, que arrasto, é melhor que eu diga. Isto era eu entrei na Igreja das Dores, tá? E vi eu sempre gostei dessas igrejas antigas e quando não tem ninguém dentro. Eu gosto de igreja vazia. E tinha um peão assim de bombacha, sabe? Jeito estragado, perdido ali, olhando para uma imagem barroca da Nossa Senhora. E a partir daí eu escrevi esse poema, publiquei no jornal da URGS, e o professor Mozart, que não tinha me dado aula ainda, ele dava aula de fisiologia, ele mandou me chamar e disse: vou dizer uma coisa, guri, não há incompatibilidade entre a veterinária e a literatura como não há de nenhuma outra profissão. Todos os escritores têm outra profissão para poder ser escritor. Lá adiante, alguns conseguem viver só da literatura. Não continua escrevendo. Que conselho maravilhoso, né? Vocês imaginam, então, não, isso aqui é ciência, te mete com essas bobagens e tal. Não é? E eu fui tão feliz que eu consegui ser o primeiro colocado na minha faculdade. E aí a minha vida mudou toda, porque eu ganhei uma bolsa para Paris. Então, fui fazer meu mestrado lá. Aí o escritor despertou mais ainda. Né? É uma coisa para a cultura geral, porque uma coisa que eu descobri, quero dizer para vocês, vocês são de diferentes profissões, nós somos de diferentes profissões, e nos entendemos muito bem. Então, o que nos ensinaram mal na escola, que diziam artes, letras e ciências. Aristóteles não pensava assim, que era tudo uma mesma coisa. Tá? Chamava arte médica, a engenharia é uma arte também, Flávio. Tá? E, então, tudo o conhecimento humano. Então, começou a se dividir as coisas. E isso aí é algo extremamente errado, que devia ter modificado isso aí. Eu ensino para os meus alunos, escreve um conto inspirado numa música, escreve um conto inspirado numa catedral, escreve um conto inspirado em qualquer outra manifestação. Vocês veem uma coisa, falou para ti, não sei se tem mais engenheiros aqui, quando a pessoa vai a Notre Dame de Paris, ou quando a Notre Dame pegou fogo, não doeu no coração de vocês quando Notre Dame pegou fogo? Ah, doeu. Por quê? Porque é um patrimônio universal, mas tem mais de 800 anos a Notre Dame, 900 agora, e aí é uma obra de engenharia, nunca caiu nada de lá, Flávio, nunca. Tá? Umas coisas que eles derrubaram um pouco daqueles demônios que tem lá na frente, porque não. Aquele fogo pegou por causa da parte de madeira que era toda original ainda. A madeira, todo o madeirame lá de cima. Tá? Então, aquilo não é uma obra de arte? É ou não é? Quem fez, os que construíram não são artistas? Sim, lógico. Então, eu acho que nos limitam com essas coisas. E eu, com os meus alunos, eu abro os horizontes deles. Eu não quero que fiquem assim com aquelas coisas de cavalo, de carroceiro. Tem que enxergar e pensar e fazer com amor o que a gente faz. Esse que é o negócio. Eu li outro dia, eu adoro o Gabriel Garcia Marques, mas eu não sou obrigado a gostar de tudo que ele deixou. Ele deixou uma frase que eu brigo com a palavra. Eu não brigo com a palavra. Eu sou
apaixonado pela palavra. Eu não brigo. Agora, ele escreveu obras fantásticas, ele quis fazer uma imagem e não, ficou meio estranho, porque não tem que brigar com a palavra, não tem. Então, a matéria-prima, veja, quando eu dou a primeira aula para os alunos, eu pergunto assim, tem coisas que eu não modifico, outras eu vou me adaptando, mas eu pergunto o seguinte, qual é a matéria-prima do padeiro? Os caras estão loucos, o que tem que ver com padeiro aqui? Matéria-prima do padeiro é a farinha. Tá? Quando os judeus saíram do Egito, eles não tiveram tempo de botar fermento no pão. E ficou o pão ázimo, que até hoje... Na hóstia, né? Claro, os judeus consideram, claro, é da tradição. Então, já não é fermento, não precisa de fermento para fazer pão, mas precisa de farinha. Qualquer tipo de farinha, mas farinha. Qual é a matéria-prima do pedreiro? Pedra, o tijolo e tal. Não precisa de cimento, para que cimento? Os romanos e os gregos construíam só empilhando. Então, assim, bom, tá? Muito bem. Qual é a matéria-prima do escritor? A palavra. É a palavra. Então, nós temos que ter paixão pelas palavras. Porque eu tenho que, numa frase, eu tenho que criar imagens na cabeça de vocês. Esse é o segredo. Então, Vitor Hugo, o teu tocaio, patrono do teu nome, ele, presta atenção, coisa interessante. O Vitor Hugo escreveu Os Miseráveis, uma das obras mais fantásticas da história da humanidade, inclusive é romance histórico também, porque ele descreve a Batalha de Waterloo e o exército francês considerou a melhor descrição da Batalha de Waterloo até hoje foi num romance e não num relatório de exército. Tá? Bom, vamos, isso aí a gente vai... Vitor Hugo escreveu um livro de 1.200 páginas na época, por duas razões. Primeiro, porque as pessoas tinham tempo para ler. Segundo, que ele estava mal de dinheiro e publicou em capítulos em vários jornais do mundo, até no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro. Se for nos arquivos lá, vocês vão encontrar capítulos, não é, dos Miseráveis em português, que é traduzido e tal. E ele fez um contrato com aqueles jornais. Então, ele não tinha interesse em terminar o livro em seguida. É claro, é porque ele saiu da França, ele não aceitou o golpe de Estado do Napoleão III. Então, ele foi viver numa ilha de Guernsey, que é o lugar da Inglaterra mais perto da França, no Canal da Mancha. Ele foi viver ali, e até que caiu Napoleão III, em 1870, e ele voltou em 71 a viver, e morreu lá em Paris, na Place de Vosges, lá tem a casa dele, vocês indo lá não deixem de visitar. Então, o que eu quero dizer? Hoje, meu amigo Vitor Hugo Rodrigues, não dá para escrever como o teu Caio, não dá. Porque as pessoas não podem, um livro de 1.200 páginas, primeiro vai ser muito caro, segundo, as pessoas não têm tempo, naquela época não tinha rádio, nem televisão, nem isso, nem aquilo, nem tal, nem o telefonezinho esse que invade tudo, então havia tempo para ler, era o tempo da cadeira preguiçosa, né? Vai lá. Hoje não. Então nós temos que escrever, olha esse livro enorme, tá? Cadê o Rio Grandino aí? O Rio Grandino está no meio. Onde é que ele Paulo tá? Rocha. Paulo está aqui. Paulo, está aqui o livro. Ó. Vê aí, tem 350 páginas. É o maior livro que eu escrevi até hoje, em número de páginas. Eu tive que escrever 350 páginas porque o Almirante está... Quanto? Não é isso, né? 350, não é, Paulo? É? 354. Olha aí. Então, estou na raia. Então, por que eu fiz isso, Vitor Hugo? Porque ele viveu 90 anos. Como o Santos Dumont viveu 59,
e não teve... Eu consegui fazer um livro bem menor. Não é que o Tamandaré tenha mais valor que o Santos Dumont, não é. É que foi possível fazer. Então, nós temos... E aí, qual é o golpe que eu dei para o leitor não soltar o livro? Se tu olhar aí, Paulo, tu vai ver que os capítulos, que esse livro, com 350 páginas, se não me falha a memória, tem uns 70 capítulos. Então, bem dividido. Dividido, tu vai ter entre 4 e 5 páginas cada capítulo. É do tamanho de um conto. Não faz mais aqueles capítulos quilométricos de 20, 30 páginas que as pessoas não vão conseguir ler. Então, faz o capítulo curto, estilo conto. Outro segredo, eu estou dando a quem quiser aprender. Outro segredo, o capítulo tem vida própria. Não é mais só para dividir, tem vida própria. Tu lê o capítulo e entendeu aquele fato, como um conto. Por isso que os romances estão cada vez mais parecidos com os contos. Quer dizer, o romance parece até uma coletânea de pequenos contos em cima do mesmo tema. Desculpa, eu gosto muito de bandoneon, como o bandoneon vai se abrindo, abrindo, e termina. Tá? É isso aí. Então... Agora, Flávio, tá bem? O que tu quer? Eu estou falando sobre o que eu amo. Quer dizer... Não, está ótimo. Ao mesmo tempo... Só me diz uma coisa. Tu tivesse alguma poesia tua musicada? Sim, muitas. Muitas. Agora, por exemplo, eu tenho uma música minha chamada Lado a Lado, que o Cleito e o Cledir gravaram, e que ontem a minha mulher ligou, abriu um negócio e viu que, felizmente, está muito... Bom, o tema também está... Eles fizeram, o Cleito e o Cledir, um disco maravilhoso, e eles pegaram 10 escritoras do Rio Grande do Sul. Ele queria uma letra de cada um de nós. Tá? E eles vieram na minha casa... E dizer, não, assim, tu libera a tua cabeça aí, pensa que tu vai fazer e tal. E naquela madrugada eu me acordei com uma frase na cabeça. Se tu gostas dela, minha bela, o que eu posso te dizer? E eu sou apaixonado pelo Van Gogh, e eu vi, e eu me lembrei de um quadro do Van Gogh, um dos últimos que ele pintou, que é La Jeune Fille au Jardin, que é uma moça sozinha num jardim, todo entre o vestido dela e as flores, tudo harmonizado, e as cores, lindo, lindo. Mas eu enxerguei sempre 2 mulheres ali, não uma. Então, imaginei a história de um pai em que a filha vem para ele e diz que se apaixonou por outra mulher. Qual seria a reação dele? Então, eu escrevi essa letra lado a lado, que é uma história de 2 mulheres que se apaixonam, só que uma delas... eu tenho 2 filhas, até pedi licença para elas, eu digo, olha, as pessoas não acreditam em ficção, vão pensar que vocês são homofóbicos, o que não tem nenhum problema, se fosse da mesma maneira que eu estou reagindo para botar essa canção, seria com vocês. Não, pai, pode fazer o que tu quiser. Então e é uma coisa assim que depois me tocou muito fundo no coração, porque eu penso nos pais assim que, de repente, não estão preparados, não é? Para aceitar um comportamento que é normal. Quer dizer, o Freud, há 100 anos atrás, já disse que o homossexualismo não era doença, isso não trato, não cura, isso não é doença. Né? Então, nós temos que pensar. Eu pensei nos pais, assim, em mães e tal, que de repente, bom, e aí? O que tem? Tu gosta dela, minha bela? O que eu posso te dizer? Segue a tua vida. Né? Bom, esse aí é uma canção com letra minha. Eu tenho uma que me orgulho muito, que é a Anita Garibaldi, que é cantada pela Marlene Pastro. A Anita agora está completando 200 anos do nascimento dela, agora em agosto. E outro dia eu participei de um programa com 35 países. Como a amada Anitta.
Claro, foi coordenada pelo Brasil e pela Itália, mas entraram mais 33 países nessa live. Foi um negócio incrível, incrível. Porque é a única brasileira que tem uma estátua em Roma, uma estátua equestre dela em Roma, maravilhosa. Tá? O Garibaldi é uma paixão universal, então... Onde tu vai ter uma estátua do Garibaldi? Né? Pois é, não, o Garibaldi. Agora, a Anitta, não, quer dizer, ela é amada. Então, eu escrevi, não é, na beira da praia da longínqua Itália, Anitta contempla as ondas do mar. A mão poderosa de um louro pirata levou-a para longe da terra natal. Anitta, morena, da pele macia, amante de noite, soldado de dia, um filho num braço, no outro um fuzil. Guerreira italiana, guerreira farrapa, guerreira uruguaia, guerreira italiana, rolando na cama nos braços de um homem com cheiro de mar. Anitta, menina da verde laguna, mulher farroupilha, doaste teu sangue, fizeste tuas filhas a todas as mulheres do sul do Brasil. Anitta, morena da pele macia, amante de noite, soldado de dia, um filho num braço, no outro um fuzil. Agora, há poucos dias, uma prima minha me ligou em Santa Maria. Olha, fizeram uma enquete aqui das músicas mais tocadas e a Anitta era uma delas. E já faz muitos anos que nós fizemos isso. E tem versões em italiano, versão em espanhol. Tá? Então, bom, tem mais outras, principalmente naquela época da Califórnia, da canção e outras coisas em que dos festivais de música gaúcha contavam no auge aí. Eu escrevi. Para mim, a poesia não pode ficar presa. E entramos nesse assunto da declamação. Quer dizer, eu quero fazer uma pregação aqui, meus amigos. Meus amigos, quero fazer uma pregação. Não vamos deixar desaparecerem as escolas públicas. Vocês veem o Instituto ali, de educação. Flores da Cunha, fechado aí há 5 anos. Mas o que é isso? Tem dinheiro para tanta bobagem, para fazer aquela ponte de brincadeira ali. Para que aquela ponte? Cheio de gente morando embaixo da ponte, fazem uma ponte daquelas. Tem tempo para fazer isso. Tem que resolver outros problemas. Então, ensino público. Eu sou filho do ensino público. Instituto de Educação Oswaldo Aranha de Alegrete, onde eu estudei do jardim de infância até o 3º científico. Vim para cá e passei direto no vestibular, sem cursinho. Quem é que me preparou? Os professores de lá, público, ensino público. Quer dizer, o que é isso aí? Não podemos abandonar isso. E aí eu aprendi a poesia, a ler e declamar naqueles festivais de escola. Então, o que eu digo para os meus alunos, que eu tenho oficina de poesia? Tem uns livros maravilhosos aí dos meus alunos. Eu tenho aluno meu que já está com livros próprios, fazendo... É que, como a canção, como é que diz? A canção, não há canção sem se cantar. Tá? Não há poesia sem declamar. A poesia fica escondida lá dentro do livro. Mas por quê? Se a declamação é uma arte maravilhosa, não é? Então... É o tempo dos grêmios literários, né? Mas tem que haver incentivo a isso. Eu, quando vim estudar em Porto Alegre, ainda se declamava muito. Eu assisti um espetáculo no Teatro São Pedro, no dia de São Pedro, só de declamação. Claro, eu era acompanhado uns de violino, outros de violão, até piano, tá? Mas só declamação. No São Pedro, Teatro São Pedro. Tá? E aí foi sumindo. Né? Nas festas a gente declamava. Bom, eu estou fazendo força aí para criar novos declamadores. Alcir, o Paulo Regis quer fazer uma manifestação aí. Paulo Regis. Escritor Cheuiche. Eu vou descer a BR-290, mas não vou entrar no Passo da Guarda. Não vou para a fronteira oeste.
Eu quero ir para as missões. Vou pedir que fale um pouco sobre Sepete Araju. O olhar perdido ao longe pelas coxilhas do tempo. Os cabelos pelos ombros do negro da noite longa, onde brilha seu lunar riscado na testa, como marca de um destino que um dia se vai cumprir. O torso nu, ofegante, sorvendo o ar transparente. Os pés chantados na terra que defendeu numa guerra como cultivou na paz. Quem é esse índio triste? Esse cepé que ainda existe no sangue de todos nós, esse índio de alma leve como o voo do barreiro que carrega o dia inteiro o barro para o novo lar. Esse que olha o presente lá do fundo do passado é o derradeiro soldado de um sonho de liberdade. Morreu, chefe dos tapes, ante a espada lusitana, ante o arcabuz de Castela, sob a cruz do Nazareno, num dia de fevereiro que o tempo não apagou. E morreu porque queria ver seus irmãos guaranis dedilhando os instrumentos de música e de trabalho livres na terra onde um dia os jesuítas os encontrou. Foi por isso que lutou nosso Sepete Araju, caindo de lança em punho junto a milhares de irmãos que ergueram suas mãos numa fronteira de sangue, numa fronteira de ideias, a outra filosofia que afinal triunfou. Morreu o jovem cacique Cepé, o filho do tempo, mas voltou junto com o vento na chama que renasceu e que nunca se apagou, pois o povo que julgou a nobreza do martírio, sem consultar a igreja, um dia o santificou. E da cruz do Batovi, o índio santificado, cabelos soltos ao vento, o olhar perdido ao longe pelas coxilhas do tempo para toda a eternidade. Volta da lenda campeira, lunar brilhando na testa para guiar as consciências, cada vez que nesta terra se luta por liberdade. É isso aí, pô. Parabéns, né? Que beleza! É uma paixão. Parabéns. É uma paixão. Eu acho que nós temos uma peregrinação, nós temos uma Meca no Rio Grande do Sul, que é São Miguel Arcanjo, os 7 povos, mas principalmente que a Catedral de São Miguel, que é um símbolo todo. Aquela catedral é uma obra de Giovanni Battista Primoli, um dos arquitetos mais famosos já na Itália, e aí se converteu e virou irmão jesuíta e veio para cá para as comemorações da época dos 200 anos da Companhia de Jesus, e aí construiu essa catedral. Imagina um arquiteto famoso em Roma, com obra, vinha se meter aqui, que não tinha nada, no meio do mato, né? E os índios fizeram com as mãos deles. Isso que é muito bonito. Ele selecionava 100 índios por turno, e eles brigavam para participar. E levaram 10 anos e construíram aquela catedral. Se vocês que conhecem mais engenharia, arquitetura, vão ver que a frente é inclinada, o que era a primeira vez que começaram a usar esse tipo de inclinação. Depois ele foi para Buenos Aires e fez o Cabildo e a Igreja de São Francisco em Buenos Aires. Viu? Então, olhem o que nós temos, uma obra de Giovanni Battista Primoli ali, e que se transformou num símbolo das missões. Tanto é que, com toda essa história forte que nós temos no Rio Grande do Sul, nós temos uma história realmente densa. O nosso único patrimônio da humanidade são as ruínas de São Miguel, né? Então, acredito que a gente tem que ver por quê, além da obra do Giovanni, em vez de tudo aquilo, também o principal, a obra social. Você sabe que foi a primeira cooperativa. Outro dia ainda estava o dia da cooperativa e tal. Depois veio o padre Arnstadt lá na Serra, tudo bem, mas começou ali. Era um sistema cooperativo, Paulo, não tinha miséria, não tinha prostituta, não tinha mendigo. Por quê? Porque, primeiro, o Tupã-Baé,
em Guarani, propriedade de Deus. E tinha propriedade particular, que era o Amã Baé, propriedade do homem. Mas primeiro tinha que estar produzir, a pessoa produzia para a cooperativa, que mantinha os seus estoques, que cuidava das fazendas e que dividia o alimento. Tá? A gente podia ter lá sua hortinha particular, mas pelo menos uma vez por semana ele trabalhava na horta coletiva. Tá? E aquilo durou 150 anos, desde a primeira, que nos durou mais de 100 anos. Quando chamam utopia, Paulo Regis, eu digo, mas que utopia boba de mais de um século existiu. Eles acabaram a canhão, lá perto de São Gabriel, na batalha, que o Cepé tinha morrido 3 dias antes, num combate ali. E depois foi Cepé morreu no dia 7 de fevereiro de 756. E depois veio a Batalha do Caiboaté, 3 dias depois, e os exércitos portugueses e espanhóis, que nunca se reuniam, brigavam entre eles, se juntaram para acabar com os índios. 22 canhões atirando em cima dos índios, não morreu um. É relatório, você sabe que eu faço um romance histórico, eu não brinco com isso aí. Eu li os relatórios, não morreu na Batalha do Caiboaté, não morreu nenhum soldado espanhol nem português, porque eles atiraram de canhão, mataram 1.500 índios a canhonaço. Tá? Sim, eles não tinham como se aproximar, né? Como é que os índios se aproximaram? Quer dizer, então isso é extermínio, isso é assassinato, isso não é batalha. Né? Houve batalhas em outras. O Cepé morreu em batalha, de lança na mão e tal. E os outros também morreram, o português, mas lá no Caiboaté não. Não foi assim. Quer dizer, então nós temos que respeitar. É que eu digo, Paulo, tu sabe que esse poema que eu disse, eu estou me dirigindo a ti porque tu que fizesse a pergunta, esse poema é uma estátua que eu fiz em palavras, porque foi negada nos 200 anos da morte do Cepé, em 1956, eu era guri, negaram, os historiadores se dividiram aqui, negaram uma estátua para o Cepé em Porto Alegre. Metade dos historiadores disseram que não vamos contra Portugal e Espanha, mas nós somos português e espanhol, nós temos tudo que é tipo de sangue, inclusive muito do Guarani, não é? E como é que é isso? Então, depois, passados 50 anos, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul votou uma lei aprovada por unanimidade. Infelizmente, agora estão desmanchando as leis, não sei quem pode desmanchar essa também, dando ao Cepé reconhecendo o Cepé como herói rio-grandense e que deve se estudar nas escolas a sua verdadeira história, transmissões e tudo. Mas depois, eu acho que estátua ele não tem ainda, né? No Porto Alegre não tem. Não. Continua não tendo. Então, eu fiz a minha em palavras, vê que é o olhar perdido ao longe pelas coxilhas do tempo, os cabelos pelos ombros. Eu descrevo a figura física dele primeiro. Tá. Esse lunar era uma cicatriz que ele tinha na testa, que provavelmente foi por causa da escarlatina. Ele teve, quando os pais dele morreram de escarlatina, ele foi criado por um padre, depois dos 7 anos, padre Miguel, porque os pais morreram de escarlatina, e ele teve também escarlatina e conseguiu escapar. E ele ficou com uma cicatriz, depois eu fiz um estudo, que é possível que de noite aquela cicatriz tivesse um brilho. Tá? São umas coisas... Eu fiz na época um estudo bem... De qualquer maneira, lenda ou verdade, diz que ele tinha uma meia-lua na testa que brilhava durante a noite. E isso aí ficou como lunar de Cepé, que se prestou para a poesia. Tem muitas obras boas. Manuelito Dornelas escreveu um belíssimo livro sobre... Mas é história, né? Então, aí por isso que eu fiz o romance histórico, que me orgulho muito, lancei em 15 cidades da Alemanha esse livro. Foi uma experiência maravilhosa.
Em outros lugares aí tem. No Uruguai, a edição em espanhol foi bom porque eu fiquei conhecendo os escritores uruguais, agora temos somente Mário Delgado Aparaim, que é ler um escritor atual. Qual é o Mário aí? Onde é que está o Mário, Rogério? Teu tocaio lá, Mário Delgado Aparaim. É hoje, talvez seja o mais importante escritor uruguai, e ficou meu amigo, eu conheci no lançamento lá. Mas uma vergonha, viu, Flávio? Só na feira do livro, quando eu lancei esse livro em Montevidéu, uma feira imensa. O único brasileiro era eu. Tu vê. Não pode ser. Quer dizer, é o que eu estava dizendo, nós viajamos para o outro lado do mundo e não vamos aqui em Montevidéu. É verdade. Claro. E pouco se conhece da cultura agora uruguaia, vai né? ser canonizado, viu, Paulo? Só não foi canonizado porque o Papa, esse Papa é jesuíta, é o primeiro Papa jesuíta. Então, como tudo leva, não vai ser canonizado como um santo que faz milagre, mas como um mártir da igreja. Ele morreu com a cruz no peito. Tá? Eles eram muito religiosos ali naquela época, não é? Então, eu tenho informações porque eu mandei, o meu livro foi para lá, eu mandei o prefeito de Porto Alegre, há uns 3, 4 anos, ele foi encontrar com o Papa e levou uma edição minha em espanhol para ele, tá? E outra em alemão para o outro Papa, porque são dois, né? Um Papa argentino e o outro que abdicou é alemão. Né? Então, ele levou uma edição em espanhol para o Papa Francisco e uma outra que eu não me. Bento, Ratzinger. Né? Bento XVI. Bento XVI. Ratzinger. Bom, mas não só isso, foi a minha colaboração, mas eu tenho notícias, inclusive o jornal do Estado de São Paulo deu uma notícia que está adiantadíssimo, mas que eles não vão fazer isso na pandemia, né? O Rio Grande do Sul vai fazer um barulho enorme. Nós temos uma cidade chamada São Cepé, né? E é tudo aqui, né? Tá bem. Alcim, me diz uma coisa, a gente, obviamente que em uma hora contigo a gente aprende muito, mas talvez a gente não aprenda o suficiente. Fala um pouco Fala um pouco das oficinas que tu Bom, oficina promoves. de criação literária. Primeiro, como tudo que eu digo para vocês, eu procuro que entender a origem, rapidamente. Terminada a Segunda Guerra Mundial, nas capitais mais cultas, como Paris, como Roma, como Londres, até Nova York também, mas principalmente em Paris, os artistas diferentes começaram a pensar, mas o que é isso? Nós tivemos uma pessoa com 45 anos podia ter lutado nas 2 guerras. Sim. 2 guerras, morreram milhões e milhões, com mais a gripe junto, né, asiática. Bah, então, para que fazer arte? Não adianta. O que é que nós podemos fazer? Aí uns mais otimistas disseram, ao contrário, nós temos que facilitar, nós temos quantas pessoas capazes de pintar, de esculpir, de fazer poesia, de fazer música, de fazer tudo isso, e não fazem porque pegaram outra profissão, porque não tem tempo, porque não existe, porque não pode entrar num estudo formal, universitário e tal. E aí eles criaram as oficinas em várias artes. Na literária, oficina de criação literária, o modelo é esse. Não tem idade. Normalmente pode fazer para criança também, mas separado. Eu tenho aluno de 14 anos até ad infinito. Já tive uma aluna de 85 anos. Maravilhosa. Tá? Então, qual é o princípio? O princípio é uma frase dos... Nós estamos tudo para engenharia, hein, Pressa? Pô! Frase dos construtores de catedrais, em latim, ars sine scientia nihil est. A arte sem a ciência nada é. Tá? Olha que frase. Então, não adianta tu ter talento, tu tem que conhecer os instrumentos para fazer as coisas. Então,
precisa conhecer, não é, quais são como trabalhar as palavras, tá? Como tu vai usar as palavras para utilizar o teu talento e chegar ao leitor. Então, as oficinas começam sempre assim. Quer dizer, o tema é igual para todos. Se não for o mesmo tema para todos, não é oficina de criação literária. O que é que nós queremos prover? Se eu der um tema para todos vocês agora escreverem, cada um pode ser igual. Vamos dizer, qual é o tema? O mundo depois da pandemia. Tá. Cada um vai fazer um texto diferente. Por quê? Porque o talento da gente, que está lá no subconsciente, ele se exprime como uma impressão digital. Então, é maravilhoso a gente dar um único tema para um grupo, é um conto, vamos falar em conto, agora que foi como eu comecei há 20 anos, eu fazia só conto, depois fiz romance, poesia e tal. Então, um conto. Então, eu dou um tema do conto. Tá? Claro que não vai ser um tema com uma pandemia enorme, eu vou fazer um tema que para endereçar melhor ali o escritor que está começando. Muito bem. Ele vai, por exemplo, ele vai pegar uma fotografia de infância. Tá? Ele vai pegar obrigado. Em cima da infância, minha primeira lembrança, por exemplo. Tá? Cada um vai fazer, cada um vai ser diferente. Aí a gente lê esses textos, agora a gente faz em live, como aqui, meus alunos estão aí, eu estou aqui dando aula. Então, cada um vai ler o seu conto e eu vou fazer duas apreciações. A primeira é ética e a segunda é estética. A ética é o seguinte, é a qualidade do conto. Vocês lembram quando a gente fazia a redação na escola e que chegava professor tudo riscado em vermelho, assim? O senhor teve erro aqui, disse daquilo. Em vez de dizer primeiro o bom, não é? Primeiro, a tua redação está excelente por isso, por aquilo. Agora, cuidado aqui com a ortografia dessa palavra, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Então, o que eu faço? Primeiro é o positivo, depois o negativo. E não carrega no negativo, porque a pessoa está aprendendo. Se ela está ali para aprender, tem que errar. Então, começo vendo os pontos positivos. Depois vê o lado estético. Então, o que acontece? Erros comuns. Repetição de palavra, rima quando não tem que ter, não é possessivo demais. São coisas que a gente não se dá conta que engordam o texto. E nós temos que emagrecer, nós temos um texto que esteja esportivo. Tem que diminuir a distância entre o escritor e o leitor. É isso aí. Né? Eu vou dar um exemplo do professor Mozart. Quem é que conheceu o professor Mozart Pereira Soares? Falou, algum de vocês conheceu? Professor Mozart. Ele um dia, essa história é bom contar rapidinho. Eu cheguei e levei um conto que eu queria que ele desse a opinião dele, que eu ia publicar, e sempre antes de publicar, dava para ele. Foi meu prefaciador de vários livros. Aí ele estava apressado, assim, leu o conto e me olhou e disse: tira a gordura desse conto. Bem, e já me despedi, fui indo embora, com o maior respeito. Quando eu ia perto da porta, ele disse: tira a carne também. Aí eu virei de pô, mestre, vai ficar só no osso? E depois do osso tem o marfim. Tem o marfim. É no marfim que nós queremos chegar. É na essência, no que nos moveu realmente para escrever isso, para que o leitor sinta. Outra coisa, emoção. Sem dar emoção não funciona. Suzete da Costa chegou agora. Sem emoção não dá certo. Tá? Porque, às vezes, tem alunas minhas, aluno homem também, que chora quando está lendo um conto e fica com vergonha. Eu digo, mas que coisa boa! Se tu conseguir se emocionar, tu vai emocionar o leitor. Não é? Verdade.
É Professora verdade. Alci, Sim, boa noite. boa noite. Estava lhe ouvindo atentamente, não cheguei agora, não. Eu só queria registrar, o professor Mozart foi diretor da Biblioteca Pública, né? Foi o último cargo dele. Ele tinha já mais de 80 anos, foi diretor da Biblioteca Pública durante 4 anos no governo do Colares, quando a secretária de Cultura era a dona Mila Calduro. Isso. Eu conheci ele brevemente, eu acho que tive um encontro só com ele, e eu lembro que, na época, a biblioteca estava com um problema muito sério de morcegos. E como ele era veterinário, ele entendia tudo sobre os morcegos. E outra coisa, não, o morcego também, não, o perigoso é o morcego hematófago, que transmite a raiva. Raiva. Esses nossos aqui, que tínhamos um incentivo, sem problema nenhum. Tá? Então, acabaram com os habitats dele, destruíram, vem para a cidade, se enfiam nos lugares e tal. Mas é isso aí. Aliás, eu quero deixar explicado por que eu sou da Academia Brasileira de Medicina Veterinária, porque como a minha vocação muito grande para a literatura, eu consegui juntar as duas coisas. Então, durante 33 anos, eu editei uma revista em convênio com a França, chamada Hora Veterinária, em que eu publicava os trabalhos mais recentes franceses, eles publicavam também alguns nossos, e eu levei isso até 2015. Tá? Depois eu não pude mais continuar com a literatura, foi tomando conta de mim, e também as revistas impressas começaram a sofrer concorrência de internet e tudo, então eu resolvi fechar enquanto ela estava viva, estava bem, não quebrou, mas foi uma experiência maravilhosa. E durante esses 33 anos eu tive grande convênio, publiquei trabalhos de todo o Brasil e eles me elegeram para a Academia Brasileira de Medicina Veterinária, que é imortal, né? Até morrer, estou lá. Agora, após um mês, eu ainda tive uma live com Mas ele. tu és duplo imortal, né? Não, é porque aqui eu só vou até Academia Rio Grandense. Só sou imortal no Rio Grande do Sul. Como escritor, eu sou... Não, a Academia Rio Grandense de Letras, eu quero dizer para vocês, é uma joia. Ela vai fazer 120 anos agora, em dezembro desse ano. É a instituição cultural das mais antigas nossas e mantém um nível maravilhoso, sabe? Olha, eu tive a oportunidade de conhecer gente lá. Bom, o professor Mozart, que já o conhecia, Dante de Laetano, né, Carlos Reverbel, é uma quantidade de gente maravilhosa lá, de escritores e escritoras. Então, é muito bom. Quando eu entrei, eu tinha 46 anos, eu era um menino, agora eu sou dos veteranos. Né? Então, é muito bom essa experiência, mas numa academia que não é de chazinho, não é disso aí. Né? Nem se usa fardão. Né? Não usa fardão, não toma chazinho e procura fazer as coisas, não é, participar da atividade cultural do Rio Grande do Sul e dar oportunidades e tudo. Eu gosto da nossa academia. Ela é franciscana, não tem nada, só tem uma sedezinha pequena ali, não tem nada. A gente paga para ser acadêmico, tem que ter uma mensalidade. É uma brincadeira, não é? Porque tem academias no Brasil que pelo menos financiam alguma coisa para poder manter a sua sede e tal. Mas tudo bem. O que eu quero deixar claro é que eu não gosto do espírito de academicismo, isso aí não é comigo. Eu gostei da academia desde o princípio exatamente por isso, por ter esta convivência harmônica, gostosa, não é? E de procurar fazer alguma coisa pela cultura do Rio Grande do Sul. Ok. Professor Alci, me diz uma coisa. Para fazer parte dessas tuas oficinas, elas são abertas? Estão abertas. Eu gostaria que a minha gente... Como? Não, é que tem muita gente aposentada aqui que ótimo. teria interesse
vocês podem, por exemplo, montar esse grupo de amigos de vocês pode fazer nós podemos criar uma oficina, eu começaria por conto, em que vocês fazem uma vez por semana, a gente faz uma live, vocês participam, tá? Pode ser um grupo aí entre 7 a 15, funciona, máximo de 15, aí já complica por causa da leitura dos contos. Mas vamos dizer, a Ana Helena passa isso para vocês direitinho. Você pode ficar com o telefone dela. Independente disso, de formar um grupo, tem a oficina individual. Aí tem de contos, tem de romance. Agora nós estamos durante a pandemia já ficaram 3 romances prontos. Levaram 1 ano trabalhando intensamente, tem mais um pouco de 1 ano e 14 meses. Então. E pode fazer. Aí, quando é individual, a pessoa não tem horário, essa é a vantagem. Tu escolhe, tu recebe o tema, tá? Manda, escreve o conto, manda aí para a Ana Helena, que ela controla tudo isso. Eu leio o conto, faço as observações éticas, estéticas, por escrito, mando, tá? E tem uma live também sobre o tema, e quando preciso a gente também se vê. Mas a individual tem essa vantagem de que se a pessoa não tem que acertar que horário vai fazer. Agora, uma coisa eu digo para você, se a pessoa levar a sério, tá? Porque aí é claro, não é a minha oficinazinha e tal, não. Se levar a sério, os resultados são impressionantes. Olha, às vezes em quando eu... Não, é que tem aquela máxima, tem que fazer um filho, plantar uma árvore e escrever um livro, né? Eu acho que vocês que têm um grupo assim, na idade, ainda maravilhoso de fazer, eu ficaria honradíssimo de um grupo como o de vocês, então, fazer uma oficina uma vez por semana, tá? Vocês vão acertar um horário que é bom para vocês e para mim, e a gente trabalha, são 2 horas por semana, porque fazer uma leitura, a oficina assim é coletiva. O gostoso é isso, porque a gente não aprende uns com os outros, porque vamos conversando, vamos levando, e vão aprendendo, desenvolvendo, e no final, no primeiro ano que nós vamos fazer, faz um livro também coletivo, que a gente lança normalmente na Feira do Livro. Tá? Então, pode fazer um período experimental de 3 meses, um módulo de 3 meses, vocês gostaram, querem continuar. O ideal da oficina são 3 módulos de 3 meses, seriam 9 meses, é uma gestação. É o que... Aí não tem... Depois a gente vai selecionar os contos e publica o livro. Publica o livro. E depois, aqueles que quiserem continuar individualmente, porque é claro que vocês vão produzir muito mais contos do que irão no livro. Então, aí depois é outra etapa de querer partir para o livro individual. Tá? Muito bom. A Helena passar o telefone dela aí, tá bem. se quiser, porque às vezes a pessoa está assistindo aí, quer se inscrever. Eu tenho paixão, eu tenho a sorte que eu nasci com as 2 vocações. Primeiro, a literatura como escritor, que eu sou apaixonado por ela. E eu gosto de dar aula, sempre gostei. Então, eu acho tão bom quando o aluno cresce, tu vê o crescimento do aluno, é uma coisa linda. Eu tenho alunos meus aí que estão em destaque já na literatura. Eu não cito o nome para não, mas eu tenho vários. Tem um, inclusive, que está fazendo cinema, foi meu aluno, foi roteirista, agora é roteirista e diretor de cinema, tem romancista, tem poeta, tem contista. Outro dia ainda saiu aqui no Caderno de Sábado um conto de um aluno meu, uma coisa maravilhosa. E eu fico feliz, porque a vida é a corrida do bastão, não é, minha gente? Tem outros vários aí de cabelo branco aí como eu. Então, a vida é a corrida do bastão. Se a gente consegue passar esse bastão para outros, não é? Às vezes eu fico iludido, assim, pensando, imagina se o Érico Veríssimo fizesse oficina literária quando eu era jovem, imagina o Mário Quintana, esses aí que... Pá! Então...
E é uma oportunidade da gente passar essas informações. Tá? E é o que complementa, não é, o escritor profissional. Eu fico vivo, muito vivo, porque eu não fico isolado também. Eu confesso para vocês que Paulo, aí no nosso velho marinheiro, tá, eu utilizei muitas técnicas de oficina que eu aperfeiçoei trabalhando com meus alunos. Também aprendo. Né? Sem dúvida. Mas então, professor, nós vamos reunir quinta-feira, mas desde já eu acho que nós vamos aceitar esse desafio aí. Olha que maravilha. Olha, vocês estão em contato. O que a Ana Helena faz? A Ana Helena é minha agente literária. Sim. Então, ela organiza tudo isso com vocês, trata o horário esse. Aqui tem uma paciência, está aqui, a Ana Helena entrou aqui. Né? Tem uma paciência maravilhosa para isso. Ela é poeta, declamadora, ela é contista, só não e já trabalhou em romance coletivo também. Então, ela sabe, porque ela fez várias oficinas, ela conhece como é as coisas. Então, o que tem que montar isso, não é, Helena? Olha que maravilha nós dar aula para esse grupo aqui, vai ser um negócio. Quer dizer, aí vocês têm que acertar o dia, porque tem que pegar um espaço de 2 horas para nós. Pode ser de manhã, pode ser de tarde, de noite, não tem o que for bom para vocês. Tá? Achar e comecem, façam um módulo de 3 meses para nós trabalhar. Depois vocês querem, continuamos até chegar no livro em 9 meses. Tá? Ótimo. Ok. Bom, se ninguém mais tem alguma questão a levantar, podemos encaminhar para o fim aqui do nosso encontro. Desde já agradecer muito ao Alci pela presença e disposição, né, com que ele nos brindou essa conversa de hoje, né? Enfim, vamos ver então se nós nos encontremos com um pouco mais de frequência, né? Olha, eu gostei. Com esta oficina, porque, enfim, a cultura hoje ela está desprestigiada, né? Olha, eu vejo assim, uma importância que se tem, né? Porque eu acho que vocês têm muitas histórias para contar que nem se dão conta que tem. Isso é uma coisa que nós estimulamos muito, contar histórias de família, de coisas. Muda os nomes e vai embora. Mas também mexe com os nossos sentimentos, né? Claro. E hoje o mundo, principalmente o Brasil, né? Ele está meio que levando esse ódio às raias de uma loucura nacional. Não pode. E não se escreve com raiva. A cultura é um meio de você reduzir essa questão, né, e talvez eliminá-la. Né? Enfim, se for possível, porque as pessoas podem, obviamente, divergir, mas também tem que se compreender. Divergir com inteligência, não é com exatamente, estupidez. Então, isso que olha, eu agradeço ao diretor do Correio do Povo, onde eu comecei a escrever, o doutor Breno Caldas. Eu estava em Paris e resolvi mandar umas crônicas para o Correio do Povo e ele publicava. E aí eu comecei, escrevi muitos anos no Correio. E aí, uma vez eu escrevi um artigo meio pesado, assim, e ele me chamou. Dizer... Eu fiquei bravo, porque não saiu o meu artigo. Eu digo, o senhor está censurando agora os artigos? E ele disse, quanto tempo tu escreve aqui? Sei lá, uns 15 anos. E não aprendeu que aqui não se escreve com raiva, que se escreve com inteligência. Escreve de novo esse artigo, como tu sabe que eu publico. Pena que eu não guardei. O que saiu está lá nos arquivos do Correio do Povo, o outro eu rasguei. Eu vou mostrar para os meus alunos hoje e havia diferença de uma coisa escrita com raiva e outra escrita com inteligência. E eu nunca mais caí nessa arapuca, não é, Flávio? A gente é perfeita de achar o caminho. Bom, e aí os resultados não são completamente diferentes. Tá bem. Vamos encaminhar, então, para o final.
mais uma vez agradecendo muito, né, a tua participação, e vou pedir então ao Paulo Regis que ele faça aí as devidas menções das pessoas presentes, enfim, os encaminhamentos finais. Paulo Regis, por favor. Obrigado, Presser. Escritor José de Vargas Cheuich. Registramos aqui a nossa gratidão pela generosidade em atender o pedido da Amicus. Queremos também agradecer a Ana Helena Rilho por ter nos dado esse apoio também, viabilizando a participação do escritor. Registrar e agradecer as presenças Assis Pittini, Maurício Pittini, a Lígia Maria, perdão se a pronúncia não estiver correta. Ramschleiger. Fica assim. Maria Marta, Maria Aparecida Cardoso da Silveira, a Yara Velasquez, volte sempre, Yara, e a Suzete Costa. Nós agradecemos a todos, informamos que na próxima segunda-feira, dia 12/7, nós teremos uma palestra, conversa, do senhor Rafael Cittoni Geuser. Ele é sócio e diretor de relacionamento da Estância das Oliveiras, onde estão produzindo azeite de oliva extra virgem, premium. Maravilha. E também a Quinta da Estância, que recebe crianças das escolas de 1º e 2º grau, uma atividade pedagógica maravilhosa em contato com a natureza. Estão todos convidados, neste mesmo horário, das 18 às 19 horas, vamos receber, então, o Rafael Cittoni Geuser. A todos, desejamos uma boa noite, muita saúde e até a próxima. Muito obrigado. Boa noite, Paulo. Foi um prazer. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Um abraço. Obrigado pela presença de todos. Boa noite. Boa noite.